Abra sua Bíblia no Salmo 1. Vamos todos lermos todo o Salmo, do verso 1 ao verso 6. Todos nós, 1, 2, 3. Verso 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Verso 1: Bem-aventurado o homem. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é instrução para o nosso dia, é direção para o nosso amanhã. O Senhor tem o pão de cada dia. Dá-nos, Senhor, a porção desta semana hoje, para que possamos conquistar o impossível. Senhor, o impossível na vida de alguém hoje talvez é algo que em outra época foi possível, mas o tempo passou, as coisas pioraram, as coisas, Senhor, chegaram a um estado tão complicado que aos olhos humanos são poucas as chances, Senhor, de que tudo isso, o que antes era possível, agora dê certo. Mas eu sei que nada é impossível para ti. Eu sei que tudo é possível ao que crê. Eu sei que operando o Senhor não há quem possa impedir. Eu sei, Senhor, que as tuas mãos estendidas fazem, Senhor, com que o ventre fechado se abra e a mulher que não deu filhos dê muitos filhos. As tuas mãos estendidas sobre o cansaço traz, Senhor, vigor, traz alegria, porque nada, Senhor, resiste ao poder das tuas mãos. Eu peço, estenda as tuas mãos sobre todos nós nesse momento, para que essa seja uma semana onde as tuas mãos nos levarão a viver, Senhor, o impossível. Pai, eu não sei qual é o impossível na vida de alguém, mas eu creio e declaro isso. Eu concordo com aqueles que oram e acreditam nisso, que é o tempo de conquistar o impossível, é tempo de se tornar o homem bem-aventurado, que tudo quanto fizer prosperará. Alguém, Senhor, viveu um tempo de muita frustração, de muita negação, de muita rejeição, tentativas frustradas, mas eu sei que alguém está para entrar numa fase onde tudo que ele fizer prosperará. Muitos foram os projetos, os planos, as tentativas. Alguém, Senhor, tentou quase que tudo e nada deu certo, mas o tempo, Senhor, onde tudo que fizer prosperará está chegando, Senhor. O tempo onde as mãos serão abençoadas, o tempo onde as mãos vão segurar o que nunca seguraram, o tempo onde as mãos farão o que nunca fizeram. Senhor, eu creio que as mãos de alguém estão para ser abençoadas hoje, e essa pessoa receberá em pouco tempo, Senhor, o que nunca recebeu. Ela, Senhor, viverá o que nunca viveu, porque a tua palavra hoje, ela é direção para o nosso próximo passo, e esse passo nos levará a sermos o homem abençoado. Sê conosco, é o que te pedimos. Abençoe a tua palavra enquanto pregada, e você que acredita nisso, diga amém. Tome o seu assento, e é claro, se você puder, anote, para que você possa guardar isso na sua vida. Não há como você falar de bênção e não citar dois homens. Primeiro, Abraão. Abraão é o primeiro grande exemplo de bênção. O segundo, e eu acredito que seria muito maior,
em questão de quantidade de bênçãos, é Davi. É indiscutível que a vida de Davi é uma vida abençoada. Não por conta do que ele passou no início, no meio, mas no fim, porque bênção não tem nada a ver com o que você passa no início, bênção não tem nada a ver com o que você passa no meio, bênção tem tudo a ver com como você termina. Maldições e bênçãos não tem a ver com o início, maldições e bênçãos não tem a ver com o meio, maldições e bênçãos têm a ver com o fim. A história de Davi é como uma daquelas histórias que se torna um filme. É aquela história que, se você olha o antes e o depois, fica difícil você acreditar que uma pessoa só pudesse avançar tanto quanto avançou. Ele avançou em tudo. Ele avançou posicionalmente. Ele avançou espiritualmente. Ele avançou materialmente. Toda vez que ele avançava, todos que estavam à sua volta avançavam. Toda vez que ele prosperava, todos à sua volta prosperavam. E também toda vez que ele errava, todos à sua volta pagavam o preço. Porque uma vez que você é um homem abençoado, uma pessoa abençoada, você precisa compreender que há um fluxo seu na vida das pessoas, há um fluir, há uma influência tão grande que você precisa lutar para manter que seja uma boa influência, porque da mesma forma como você pode levar coisas boas, você pode levar coisas ruins. O problema em ser um homem abençoado é que uma vez que você é um homem abençoado, você é o cabeça. E se você tomar cuidado, se você não tomar cuidado e deslizar em algum momento, o que você fizer pode trazer uma consequência, um dano muito grande. Há pessoas que não fizeram nada, apenas estiveram do teu lado e estão até hoje. É só você olhar para algumas pessoas que talvez na sua família ou na sua vida não agiram como deveriam ter agido e acabaram não apenas se desgraçando, mas fazendo com que você vivesse as consequências, porque uma vez que você é o homem abençoado, você é dono de um fluxo, de um fluir, você é detentor de um rio tão grande, e esse rio precisa se manter limpo, puro, santo, para que você não venha prejudicar aqueles que Deus colocou na tua vida apenas para que sejam abençoados. Então, há um peso em ser uma pessoa abençoada. Há uma responsabilidade em ser o homem abençoado muito grande, porque você sabe que muitos dependem de você. E se você não vigiar, aquilo que eles precisavam receber de você não receberão. E se não receberem de você, dificilmente receberão de outro, porque cada um precisa estar plantado no lugar e ao lado daqueles que Deus colocou. Porque você não pode frutificar, você não pode florescer em qualquer lugar, somente no lugar que Deus te colocou. E o inimigo fará de tudo para você mudar, para você sair de perto, para que você se afaste. E é uma luta para você não apenas se tornar o homem abençoado, mas se manter abençoado, manter o ciclo ativo. É muito mais fácil você receber uma bênção do que se tornar uma bênção. É muito mais fácil você receber uma vitória do que se tornar um vitorioso, porque é um ciclo que não acaba. E esse ciclo, ele se mantém através de 5 coisas. Porque quando eu lia o Salmo 1, eu apenas enxergava os testes que tem no Salmo, no verso 1, e uma atitude do verso 2. Eu apenas enxergava que o homem abençoado não deve ouvir o conselho do ímpio, ele não deve se deter no caminho dos pecadores, ele não deve se assentar na roda dos escarnecedores, e ele deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, se eu fizer essas 3 coisas, e eu fizer esta outra uma coisa, ou melhor dizendo, se eu não fizer essas 3 coisas e fizer esta uma coisa, a bênção de Deus virá. A questão é que existem, na verdade, não 3 testes. Na verdade, existe um teste dentro do verso 1. Existe outro teste no verso 2. Existe outro teste no verso 3, outro no verso 4 e outro no verso 5 e 6. Então, são 6 versos com 5 testes. São testes para que você se mantenha abençoado, testes para que o ciclo não acabe, porque de fato você tem que ser testado para ser abençoado, e é isso que eu quero que você guarde. Você tem que ser testado para ser abençoado. Diga para alguém do seu lado: testado para ser abençoado.
não é para receber uma bênção, mas é para ser abençoado, para manter o ciclo ativo, porque manter o ciclo ativo não é fácil. E quem melhor do que Davi para dizer sobre como se manter abençoado? Não tem. Porque Davi, meu irmão, como falei, é uma daquelas histórias que, se você olhar o antes e depois, não acredita como ele cresceu tanto em tão pouco tempo. É como você vê aquelas pessoas que emagreceram e você vê depois a foto de como elas eram, e é difícil acreditar que alguém perdeu tanto peso em pouco tempo. Aliás, uma coisa que é importante você lembrar: muitas pessoas não vão se alegrar com você, porque alegria e felicidade é um sentimento individual. É individual porque depende de perspectiva. As pessoas não sabem o que você passou, você sabe o que você passou. Quando você emagrece e fica todo feliz, quem nunca te viu gordo antes não sabe o porquê você está feliz. Se ele vê uma foto de você antes, ele vai entender a sua alegria. E isso mostra que alegria, felicidade é um sentimento baseado na perspectiva. Se você não compreender isso, você vai apoiar a sua alegria, a sua felicidade na reação de outro. Se alguém não estiver feliz por você, você não fica feliz. Se alguém não celebrar a sua conquista, você não vai celebrar. Mas nem sempre todos vão celebrar, pela razão de que nem todos viram como você estava, o que você passou. Mas quando você sabe como você estava, o que você passou, então você consegue fazer uma comparação do antes e do depois, e aí você consegue ficar alegre. Ainda que você esteja numa fase complicada, difícil, você consegue ficar alegre. Ainda que você esteja enfrentando uma fase ruim, ainda que você não esteja lidando com o que gostaria de lidar, você fica alegre, porque a alegria não é aquilo que eu tenho, a alegria não é baseado naquilo que eu estou vivendo, a alegria é baseado naquilo que eu vivi. É uma perspectiva que eu ganho quando eu olho para a minha história e eu vejo como que eu saí do ponto A para o ponto B, ainda não cheguei no ponto C, mas só de eu ter avançado até aqui não me deixa dúvidas de que eu tenho tudo para chegar até lá. Posso ter inimigos contra mim, posso ter problemas contra mim, mas eu não tenho razão para não me alegrar, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. A alegria é um sentimento individual, porque depende de perspectiva. É o quanto você olha que você avançou. Então, bênção, que é o que eu quero falar com você hoje, é algo importante que a maioria perdeu a noção do real significado do que é ser abençoado. Olha que interessante. Se eu perguntar para você aqui e deixar aberto para a resposta, o que é para você ser abençoado? Cada um vai dar uma resposta diferente e a maioria não vai acertar. Porque nós reduzimos bênção a coisas materiais e tangíveis. Se você é abençoado, você tem boas e muitas roupas, dirige um ótimo carro, mora numa ótima casa, tem dinheiro na conta. Mas na verdade, bênção não tem nada a ver com o que você tem fora. Não tem nada a ver com o que você tem de bens. É bem possível que você não tenha bens, não tenha uma boa casa, é bem possível que você ainda more na favela e seja uma pessoa abençoada, porque bênção não tem nada a ver com coisas materiais e tangíveis. Aí alguém vai dizer, não, bênção são as coisas boas que a gente tem espiritualmente ou fisicamente falando, como saúde, coisas como alegria. Meu irmão, sabe, ainda assim, você pode não ter tanto motivo para estar alegre, pode não ter saúde e ser abençoado. Porque ser abençoado não tem nada a ver com coisas boas que você tem agora ou que você teve. Há duas definições de bênção. Essas duas definições, de onde que eu tiro elas? Do simples fato de você estudar a palavra de Deus. Porque se você estudar e analisar o que acontece ou o que aconteceu quando pessoas receberam a bênção de Deus, você entenderá que, primeiro, anote isso para você nunca esquecer, bênção é o empoderamento para você prosperar e ter sucesso. É o empoderamento para você prosperar e ter sucesso. O contrário de bênção é maldição. Maldição é o empoderamento para você ter fracasso e derrota. É uma força sobrenatural que não dá para se explicar e não dá para se ver de início, nem no meio, você só vê no fim.
Eu não posso julgar que alguém é abençoado no início ou no meio, porque bênção não tem nada a ver com o início ou com o meio, bênção tem tudo a ver com o fim. Eu não posso julgar que alguém é amaldiçoado pelo início e pelo meio, eu só posso julgar se alguém é amaldiçoado pelo fim, porque bênção e maldição, anote isso, não tem nada a ver com o início, com o meio, mas tem tudo a ver com o fim. Não é como você está, como você esteve, mas como você estará, como você vai terminar. Então cuidado para você, a Bíblia diz para você não julgar apressadamente as coisas. Se você julgar apressadamente as coisas, você vai achar que você está em maldição, porque você não está numa fase boa. Mas bênção não tem nada a ver com o início ou com o meio, porque a minha segunda definição de bênção é, anote, bênção é a estranha e inata habilidade de suceder diante das adversidades. Bênção é a estranha e inata habilidade de suceder diante das adversidades. Por que é estranha? Porque não dá para explicar. Não dá para explicar. Gente que passou pelo que você passou, morreu. Gente que passou pelo que você passou, deu com os burros na água. Você passou pela mesma coisa e sobreviveu. É estranho. E é inata por quê? Porque ela opera através não do que você tem fora, mas do que você tem dentro. Você sobrevive e vence não porque tem dinheiro, não porque tem bens, não porque tem contatos. Você sobrevive porque você tem Deus, o favor de Deus dentro de você. Então cuidado para você não se definir abençoado ou amaldiçoado, porque bênção e maldição não tem nada a ver como você está, nem como você esteve, mas como você vai terminar. Oh meu Deus, eu no teu lugar tinha dado um glória mais alto. Diz aí para alguém que está do teu lado, não julgue apressadamente, irmão. Não fique dizendo para a sua vida mesmo, não, eu estou debaixo de maldição. Calma, calma, se você ainda não chegou no fim da vida, não chegou ainda no fim do ano, ainda tem tempo para o ano acontecer mais, não diga que você está debaixo de maldição. Alguns podem dizer isso e sabe, quebre a maldição, mas calme, as coisas ainda não chegaram no fim. Você só pode dizer que é quando você de fato chega no fim, porque se você parar para olhar, irmão, as pessoas mais abençoadas tiveram um início complicado. Sabe, eu estou numa série de mensagens, por isso você tem que vir semana que vem, que eu vou dar continuidade nisso aqui semana que vem. Se você não anotou a definição, você tem que anotar que semana que vem eu vou continuar nela. As pessoas mais abençoadas foram as pessoas que Deus mais encontrou numa situação complicada, porque Deus ama trabalhar com gente complicada, pela simples razão de que se Deus pegar a gente complicada e abençoar ela, não vai restar dúvida de que quem merece a glória e a adoração é Deus, não é a pessoa, porque como é que pode alguém que estava na tua situação, no caos que você vivia, viveu o que vive hoje, está onde está, só Deus para fazer isso. Então, quando Deus encontra alguém numa situação complicada, a Bíblia diz que os olhos do Senhor andam por toda a terra, buscando a quem se mostrar forte, quer dizer que Deus procura alguém para se revelar, e se você entender a Bíblia, se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, se você devorar a Bíblia, você vai entender, meu irmão, que Deus adora, Deus ama trabalhar com gente complicada, porque gente complicada, quando sai da miséria, não tem dúvida de que tem que adorar a Deus, que tem que dar glória para Deus, que tem que abrir a boca e dizer, como Israel disse, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel. Se você parar para ver, é interessante como a natureza opera. A natureza opera. Se você joga o gato de qualquer altura, o gato sempre vai cair de pé. Sempre. Sempre. Pode fazer o que quiser, ele vai cair de pé. Às vezes eu olho para isso e eu fico pensando, como tem gente que não se considera uma bênção ou abençoado, sendo que a vida jogou essa pessoa, a vida fez de tudo para essa pessoa ficar no chão. Toda vez que a vida jogava ela no chão, ela caía de pé. Toda vez. Machucado às vezes, mas de pé. Ferido às vezes, mas de pé. Cansado às vezes, mas de pé. Eu não tenho lugar. Sozinho às vezes, mas de pé. Sabendo, eu não vou parar de tentar, porque a distância para avançar é a mesma para voltar. Para que eu vou parar no meio do caminho? Então, eu preciso continuar de pé. Diz para alguém que está do teu lado, continue de pé, irmão. Eu sei que você é abençoado, não quando eu vejo que você está vivendo coisas boas, mas quando eu olho, irmão, e vejo que a vida tentou tudo o que pôde contra você, não teve nenhuma área em que você não foi tentado. Foi tentado nas finanças, foi tentado na amizade, foi tentado nas emoções, foi tentado na saúde, e ainda assim, deu a volta por cima e saiu de pé. Talvez não triunfou, não venceu o problema, mas pelo menos você não deixou o problema vencer você. Não deixou a doença te paralisar na cama, continua ouvindo na igreja. Não deixou a falência te afastar da igreja, continua ouvindo na igreja.
Só porque você não venceu uma coisa não quer dizer que você é vitorioso. Às vezes você é vitorioso quando você não deixa aquela coisa que está tentando te vencer, Oh meu Deus da glória. Às vezes você é vitorioso não quando o câncer é expelido, quando a saúde é consertada, quando Deus te dá fôlego de vida. Às vezes você é vitorioso quando está tudo mal, tentando te parar e você continua avançando. Porque bênção não tem nada a ver com o começo, com o meio. Bênção tem tudo a ver com o fim, como você termina. Como você vai terminar a tua história, o teu mês, o teu ano. Então, uma vez que você entende o que é uma bênção, sabe, é só você parar para pensar nisso. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele diz para a figueira: ninguém nunca mais coma nenhum fruto de ti. O que aconteceu com ela? Nada. Ela continuou intacta, com as folhas verdinhas, bonitinhas. Parece que a palavra de Jesus não gerou efeito. No outro dia, ela estava seca. Porque maldição não tem nada a ver com o início. Maldição tem a ver com o fim. Às vezes Deus lança uma palavra de maldição em alguém e a pessoa parece: eu estou de boa, estou tranquilo. Espera um pouquinho de tempo. No fim você vai ver ela vivendo o que Deus falou. Por quê? Porque maldição não tem nada a ver com o início, mas com o fim. Deus disse para o homem e para a mulher: no dia em que vocês comerem o fruto proibido, vocês vão morrer. No dia em que eles comeram, eles olharam um para o outro, os dois de pé, vivos, respirando, andando. Peraí, cadê a morte? Noé viveu ainda, Adão ainda viveu centenas e centenas de anos, e só depois foi ver de fato o grande fruto, a grande consequência da palavra. De fato, quando eles comeram, morreram o quê? Espiritualmente. Depois morreram fisicamente, que era a consequência do pecado. Quando você olha para o que Deus disse a respeito do dizimista, que aquele que não é dizimista com maldição é amaldiçoado, tem gente na igreja que não dizima, e o que ele faz? Ele olha para como ele está, o carro que ele dirige, a vida que ele tem, e ele acha: estou de boa, Deus está me abençoando. Calma, uma hora a maldição vem. Porque maldição e bênção não tem nada a ver com o início, tem tudo a ver com o fim. É como você termina. Então, se é como você termina, eu sei o quanto você é abençoado, medindo o tamanho das adversidades que vieram contra você, e ainda assim você superou, sucedeu, passou por cima, venceu. Porque é uma estranha e inata habilidade de suceder diante das adversidades. Às vezes você está doente e alguém olha você doente e pensa: não é abençoado. Calma, você não viu que eu venci antes para chegar até aqui. Eu sou abençoado. Às vezes alguém olha para você quebrado, sem nada, e fala: está em maldição. Calma, você não viu que eu venci antes para chegar até aqui. Eu sou abençoado. Só para me entender, se você está entendendo o que Deus está falando, diga aí para 3 pessoas: você é abençoado, irmão. Talvez está quebrado, mas você é abençoado. Talvez ainda está sentindo dor no corpo, mas é abençoado. Está usando roupa emprestada, mas é abençoado. Está vivendo de favor, mas é abençoado. Não tem dinheiro para pagar as contas do mês, mas calma, você é abençoado. Eu sei que você é abençoado não pelo meio, não pelo teu início, mas pelas coisas que aconteceram no meio do caminho. Você começou mal, mas não parou no começo, continuou avançando. Aí coisas ruins vieram no meio para te parar e não te pararam, você continuou avançando. E tudo isso é sinal de que você é uma pessoa abençoada. Eu não vou continuar até você não dar a adoração a Deus que lhe é devida. Irmão, se você não adorar, as pedras vão clamar, as pedras vão adorar. Deus vai ter a adoração que Ele quer de qualquer jeito. Mas Deus quer saber, se você sabe que você é abençoado, me adore. Porque eu não posso te dar mais bênçãos se você não reconhece as bênçãos anteriores. Levante a mão, irmão, agradeça a Deus. Nada te parou, nada te paralisou, continuava. É difícil você enxergar isso, porque quando você está na corrida é difícil você olhar o quanto você avançou. Mas se você parar para ver o tanto de gente que começou e disparou a linha de largada e já não está mais do teu lado, abriram mão do casamento, abriram mão da empresa, mas você não, você continuou remando, continuou avançando, continuou seguindo em frente. Por quê? Porque é uma bênção dentro de você, é um favor dentro de você, algo dentro de você que é estranho e é inato. Quando nada do lado de fora te ajuda, o que tem aqui dentro te ajuda. Quando nada aqui fora te favorece, aqui dentro tem algo que te favorece. Quando ninguém aqui fora te dá palavra de consolo, o que tem aqui dentro faz você ser fortalecido, ser fortificado, avançar, ser reanimado, Então, bênção e maldição
Não tem nada a ver o quê? Com o início, não tem nada a ver com o fim, mas tem tudo a ver, não tem nada a ver com o início, com o meio, mas tudo a ver com o fim. Com o fim. Davi começou complicado, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, aparentemente não cresceu sem sua mãe, mas ele terminou bem. No meio da vida, fez muita burrada, desgraçou a nação, trouxe morte, trouxe peste, mas no final terminou abençoado. No final ele colheu todo o tesouro para a construção do templo. No final ele conseguiu fazer com que do seu pior erro viesse o seu melhor acerto. De Batseba, que foi seu pior erro, veio o seu melhor acerto, Salomão. Então o fim é o que importa. Há um princípio na arquitetura, na engenharia, que tudo importa como você começa. Eu ouvi um arquiteto muito renomado falar para mim: tudo importa como você começa. Tudo importa da forma como você dá início. Se eu achar que isso é verdade para o mundo espiritual, aí está todo mundo aqui lascado, irmão, porque todo mundo aqui sabe, tem uma parte da tua vida que se você contar, ninguém vai acreditar. Porque ninguém viu a foto do antes. Todo mundo só viu depois. Por isso que ninguém entende, irmão, de boa, irmão. Por isso que não adianta você ficar de cara feia com quem grita, com quem faz barulho na igreja. Você sabe, irmão, onde que ele estava, para entender a alegria dele de ver onde ele está. Ele ainda tem problema, mas ele consegue entender. Era para mim estar pior do que isso. Eu não piorei, ainda não melhorei, mas pelo menos eu não piorei. Eu ainda não melhorei, mas pelo menos eu não fiquei pior. Sabe, às vezes é motivo para você agradar a Deus, irmão, dando a Deus a melhor adoração, quando você vê, eu não piorei, e ainda assim eu continuo vivo. Então, para mim chegar onde eu quero chegar, o salmista vai falar, porque Deus me fez voltar a esse texto, porque eu já preguei nesse texto, mas eu nunca compreendi que há 5 coisas nele, que não tem nada a ver com o verso 1 e com o verso 2, tem a ver com todos os versos. Porque para você ser abençoado, basta você ter o favor de Deus. Para você se manter abençoado, você tem que se manter favorável com Deus. Em outras palavras, você tem que andar no caminho certo. E você não quer uma bênção, você quer ser uma bênção. Você não está no intuito de receber algo para esse mês, para esse ano. Você está no intuito de receber algo que vai mudar você para sempre, e aí você sempre, em todo ano, vai ter bênçãos fluindo de você, graça fluindo de você. É 5 é o número da graça. 5 é o número da graça. Se você compreende essas 5 coisas, que são 5 testes, Deus mantém o fluir da bênção. O primeiro teste, anote, eu vou falar os 5 já para você, é como você lida com o mundo. O segundo é como você lida com Deus. O terceiro é como você lida com o tempo. O quarto é como você lida com os desafios. E o quinto é como você lida com o poder. Então Deus, para manter o fluir na sua vida, Ele quer ver como você lida com o mundo, como você lida com Ele. Porque de nada adianta você querer primeiro lidar com Deus e depois com o mundo. Primeiro lide com o mundo. Porque você só pode vencer o mundo se tiver Deus. Mas é difícil às vezes você continuar dando para Deus o que dava quando você venceu o inimigo. Porque, meu irmão, todo mundo é crente até o inimigo morrer. Quando o inimigo morre, aí você já não fica mais crente, né, irmão? Aí já não vai mais na igreja, aí sai da igreja, aquele povo que vem para cá, faz campanha, quando recebe volta para outro lugar morto. Não dá para entender esse povo. Não dá. Então, são 5 coisas, e a primeira delas está no verso 3. Verso 3 vai falar de 3 tipos de pessoa no mundo. Esses 3 tipos de pessoa não são 3 testes. São 3 pessoas dentro de um só teste. Davi começa dizendo: o homem abençoado, ele não faz isso, não faz aquilo e não faz aquilo. Primeira coisa que ele não faz, ele não ouve o conselho dos ímpios. No primeiro teste, Deus quer saber como que você lida com o mundo. Tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. São 3 coisas. Então tem 3 tipos de pessoa representando 3 coisas. Oh meu Deus, você não entendeu a revelação. Sabe, são 3 tipos de pessoa para 3 coisas que há no mundo. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Se você olhar, a ordem desses 3 se encaixa perfeitamente no
ímpio, pecador, escarnecedor. Primeiro, o homem abençoado, ele não ouve conselho dos ímpios, ele não ouve conselhos profanos, mundanos. Ele não ouve o conselho que gente secular dá. Ai, mas é bonito. Mas, irmão, o diabo está cheio de gente letrada, diplomada, enganando, encantando gente que tem a Bíblia e não compreende que o inimigo te seduz com frase de efeito, frase bonita, mas que tem uma efetividade horrível. Eu tenho um problema com quem vou falar, meu irmão, estou nem aí para você, viu? Eu estou nem aí para você, e andando para você. Eu tenho um problema sério com quem quer se enfiar demais em psicoterapia, essas palhaçadas, porque se tu não tomar cuidado, você vai trazer o mundo secular para dentro da igreja e vai dar uma pincelada nele, vai pensar que isso aqui é de Deus. E tem coisa que o mundo vai te aconselhar a fazer, meu irmão, que se tu fizer, tu vai se danar. Tu vai estar com os burros na água se tu fizer no teu casamento o que o outro fez no dele. Se você educar os teus filhos como você foi educado. Eu fui educado e deu certo. Meu irmão, a tua educação te deixou cheio de trauma. Se tu fizer a mesma coisa com teu filho, ele vai ficar cheio de trauma. Você não se matou porque Deus não te deixou. Você não saiu de casa porque Deus não te deixou. Aí agora você quer pegar a ideia, a filosofia de educação da tua mãe, que era uma educação falida. Mas eu dei certo. Irmão, você deu certo porque Deus tinha te abençoado lá. A Bíblia diz, Ele nos abençoou, Ele nos predestinou. Ele te escolheu para ser uma bênção antes que você nascesse. Irmão, pode ficar de cara feia, meu irmão. Estou nem aí se tu não voltar hoje para cá. Você tem que mudar de vida para conquistar o impossível. Então, primeiro, para de ouvir conselho do ímpio. Acho o que você quiser. Acho que isso é extremismo. Acho que isso é ignorância. No céu a gente se vê, cara. No céu a gente se vê. No fim da vida a gente se vê. Quando eu estiver perdendo a minha noite e você estiver perdendo a tua noite, quando eu estiver perdendo a minha noite com bênçãos e você com problemas, porque a bênção ela transborda, a bênção te faz ficar ocupado. Quando eu ver o que está te custando e o que está me custando, aí eu vou falar para você, está vendo só? Deu ouvido para o conselho do ímpio. Cada um vai sofrer uma responsabilidade, uma pressão maior. Eu prefiro sofrer pressão por ter coisas melhores do que estar vendo que tudo que eu tentei, baseado em conselhos seculares, sabe? Eu não estou dizendo para você, cuidado e não ouça ninguém. Só estou te lembrando o seguinte, até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes no dia. Tu quer ficar ouvindo Mário Sérgio Cortella? Esse camarada já falou uma vez, o Papa Bento XVI disse uma coisa maravilhosa, a Bíblia não é dona de toda a verdade. Tá, vai aplicando tudo que ele fala para você ver na tua vida, uma hora você se lasca. Só porque o ímpio fala uma verdade, não quer dizer que tudo que ele fala é verdade. Cuidado, meu Deus da glória. Não se esqueça que Jesus, quando os demônios falaram, o que tu queres aqui, filho do Deus vivo? Ele falou, cala a boca! Ele mandou eles se calarem, por quê? Porque Jesus sabia, se alguém acredita no que eles falam, mesmo eles falando a verdade, vão acreditar em tudo que eles falam daqui para frente. Então não importa se eles estão falando a verdade, eu sei que eu sei que eles estão falando a verdade, mas eu quero que eles se calem, não falem mais nada. Por quê? Porque o demônio é o seguinte, ele fala uma coisa verdadeira para você, só para te encantar e falar, e no teu ouvido qualquer outra coisa você achar é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, eu vou dar certo. Bem-aventurado, abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora entende isso aqui, a gente fala o seguinte, que não, eu não ouço o conselho dos ímpios. Eu sei que você não ouve quando eu vejo as pessoas com quem você mais se relaciona. É difícil para algumas pessoas não se relacionarem com o ímpio, porque você vive muito mais do lado dele do que do lado de gente santa. Gente, a grande parte aqui dentro, você passa 40 horas semanais trabalhando do lado do ímpio, deixa 1 horazinha para mim, aí você quer que eu em 1 hora resolva e arranque todo o veneno que você recebeu por 40 horas, e se eu não pregar em 1 hora, você está com raiva e sai, porque isso aqui é um culto de 1h30, aí eu tenho que te ensinar, de novo, em 1 hora, o que os teus professores te ensinaram em 40, não é injusto você comigo, com essa cara feia, quando não volta na igreja porque o culto acaba tarde? Você passa mais tempo do lado do ímpio, ai, mas é uma pessoa boa, não fuma, tem o sangue de Jesus na vida? Não tem, é ímpio. Desculpa, não tem, meu irmão, não tem. Céu não é lugar de gente boa, é lugar de gente lavada. Então é complicado, Fabíola, é complicado, irmã Maria,
Porque o que tem de mulher que fica, não, mas peraí, meu irmão, peraí, não dá para você querer ter vinho novo em odre velho. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, transformai-vos, metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose, é uma mudança que começa dentro e vai para fora. É a lagarta que se torna borboleta. Dentro de todo mundo aqui tem uma lagarta e uma borboleta. Qual dos dois você vai se tornar? Você vai se tornar aquilo o que mais te cerca. Por quê? Porque se é para você se renovar pelo entendimento, se é para você se renovar, se é para você mudar a atitude baseado no que você pensa, você tem que tomar cuidado com quem você ouve, com quem você vê, com quem você fala. E vamos falar a verdade, é difícil, meu irmão, porque alguns de vocês sabem, você trabalha muito mais com o ímpio do que com o santo. Mas só porque você trabalha mais com ele do que com o santo, não quer dizer que você tem que ser influenciado por ele. É bem capaz, é possível você estar trabalhando 40 horas semanais no meio do ímpio, do invejoso, do escarnecedor, e ainda assim está blindando a sua mente. Porque enquanto eles estão falando, enquanto eles estão projetando, vamos sair daqui, vamos para o boteco, vamos para o motel, essas coisas, você está falando em língua estranha, você está orando, você está louvando por dentro, você está blindando a tua mente. No intervalo, você nem vai comer com ele, você fica de jejum, vai para o banheiro, põe o fone de ouvido, louva a Deus lá, derrama suas lágrimas, dá o teu poder, dá o teu marcho e volta depois como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque você sabe, eu estou numa guerra que é o seguinte, para mim me tornar o que Deus quer que eu me torne, eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso. E como é que eu posso mudar o que eu penso se eu não mudei o meu mundo? Você converteu o teu espírito, não converteu o teu mundo. Você mudou o teu espírito, não mudou o teu mundo. Continua se relacionando, conversando, batendo papo muito mais com o ímpio do que com o crente. Eu queria que você entendesse isso, meu irmão. Deus está pesando muito o tanto que você se relaciona mais com... Irmão, vamos falar a verdade aqui. Com quantas pessoas aqui dentro você se relaciona mais do que com as pessoas lá fora? Aí não, mas é porque ninguém falou comigo, ninguém nada. Meu irmão, quem precisa de vida, busca vida. Tu corre atrás de vida, tu cria amizade, tu senta do lado de alguém, tu dá a paz do Senhor, tu se relaciona. Não fica esperando que alguém vai vir atrás de você, é você quem tem que ir atrás. Então, para mim é complicado porque tem gente que foi abençoada, não vai se manter abençoada, porque tem ouvido muito conselho do ímpio. Infelizmente, a verdade de que você é fruto do teu ambiente é verdade. Não é uma regra, mas é verdade. Nem toda verdade é regra. Você é fruto do ambiente que você convive. Conviva demais com um medroso, tu vai ficar medroso. Quer ver só? Todo mundo que trabalha comigo, eu duvido não fazer o projetando. Ninguém que trabalha comigo não faz. Porque todo mundo é abençoado. Fez um voto, fez uma oferta, ganhou um carro semana passada você ganhou um carro. Ganhou um carro semana passada, de graça, comprou um apartamento. Você é fruto do ambiente com que você lida. Você quer ter um grande milagre? Tenha uma grande fé. Para ter uma grande fé, você tem que enxergar as coisas melhor. Com quem você se relaciona mais? Com quem? Você está medindo o teu sucesso até aqui. Você está esquecendo que bênção é como você termina. É capaz que você interrompa um ciclo, porque deixou de se relacionar com pessoas justas. E está ouvindo o conselho do ímpio, demais da conta. Se você não tomar cuidado, você não vai evoluir e se tornar quem Deus quer que você seja. Deus quer arrancar a borboleta de dentro da lagarta. Ele quer arrancar Israel de dentro de Jacó. Ele quer arrancar um rei de dentro do pastor. Mas você tem que tomar cuidado. É por isso que eu acredito que a razão pela qual Davi ser um salmista é porque Davi já sabia, não tem nenhuma boa amizade à minha volta. O jeito de blindar a mente é cantando, é compondo para Deus, é louvando. Aí eu falo uma coisa para você. Ok, você não tem que ouvir o conselho do ímpio, mas você tem noção que tem conselho do ímpio que é difícil você entender que é ímpio? Porque é fácil você saber que é um conselho do ímpio quando alguém te fala, mata, rouba. É óbvio, você sabe que é errado. Mas eu vou lhe dizer melhor o que é o conselho do ímpio. Anote isso. Tudo aquilo que vai contra a vontade expressa de Deus é conselho do ímpio. Se Deus na palavra disse, não se divorcie, porque o que Deus uniu o homem não separa, fica ouvindo alguém que está falando para você se divorciar. Não, mas eu tenho razão. Mas eu tenho força, porque ele me traiu sexualmente. Meu irmão, se todo mundo fosse se divorciar por conta de adultério, de pecado sexual, a igreja estava quase que vazia, meu irmão. Estava quase que vazia. Mas as pessoas não fazem isso porque elas sabem, todo conselho que vem contra a vontade expressa de Deus é do ímpio.
Se Deus falou para você, não sai, e alguém está falando, sai, cuidado, é conselho do ímpio. Se Deus está falando para você, não faça, e alguém está dizendo, faça, cuidado. Se você está ouvindo alguém falar para você fazer o que Deus diz para você não fazer, se está contrário à vontade expressa de Deus, é conselho do ímpio. Se Deus falou para você, aguente a humilhação, aguente a dor, a leve e momentânea dor vai produzir um peso muito excelente de glória. E alguém está falando para você, eu no teu lugar já não teria aguentado já, eu já teria lançado tudo para o alto, já teria aberto mão dos pontos, já teria chutado o pau da barraca, eu já teria ido embora. Por que você não faz a mesma coisa? Você está fazendo papel de bobo, quando você dá ouvido para o que alguém está falando, e o que alguém está falando vai contra a vontade expressa de Deus na Bíblia, ou pessoalmente, porque tem coisa que Deus fala na Bíblia para você não fazer, mas também tem coisa que Ele fala no dia a dia para você fazer. Ele fala, continue insistindo nesse lugar, continue indo lá, saia de perto de fulano, saia de perto de Beltrano, e aí alguém vem e fala o contrário, cuidado, é conselho do ímpio. E esse conselho, a Bíblia diz, os caminhos do homem parecem bons de início, de vida, mas os fins são tortuosos, os fins são de morte. Cuidado, meu irmão, tem muito conselho que alguém está te dando, que agora você vai aliviar o peso que você talvez vai aliviar hoje, você vai acumular com juros amanhã. Você tem que saber qual conselho você tem que ouvir. Depois ele fala, além dele não ouvir o conselho do ímpio, ele não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter no caminho dos pecadores é simplesmente você não imitar o comportamento deles, porque em outra tradução você vai ver, ele não anda com os pecadores. O andar aqui não é o de não conviver, é o de se relacionar. Porque toda vez que eu ando muito com alguém, eu me identifico com essa pessoa, eu acabo sendo igual ela. Eu tenho um amigo meu, que tudo, ele vive falando, é mesmo? Qualquer coisinha, é mesmo? Qualquer coisinha, é mesmo? Irmão, um dia eu comecei a me ver falando, é mesmo? Eu tenho um outro, que tudo que ele fala é, diante de Deus. Não, diante de Deus. Não, diante de Deus. Você comeu a última bolacha? Não, diante de Deus, não. Foi você quem usou todo o shampoo? Não, diante de Deus. Quando eu fui ver, irmão, eu estava igualzinho ele. Não, diante de Deus. Tudo era diante de Deus, diante de Deus. Eu falei, peraí, irmão, que desgraça que pega. Então ele não imita o comportamento dele. Aí eu não imito, pastor. Eu não fumo, eu não bebo. Peraí, é capaz que você não imite o pecador em 3 coisas, mas esteja imitando ele em 50. Você está invejando, você é fofoqueiro, qualquer coisa que você vê, você se escandaliza e sai abrindo a boca, você quer fazer propaganda do pecado dos outros. Então cuidado para você não falar que você não copia o ímpio só porque você não fuma igual ele, não mente igual ele, não adultera igual a ele. Você tá desviando de 3 pecados, de 3 coisas que ele faz, mas as outras 50 você copia igualzinho, só muda que você agora veste roupa de crente. Eu perdi alguém. Ninguém vai voltar semana que vem. Eu estou nem aí para você, meu irmão. Eu estou preocupado com o teu crescimento. Para você nunca chegar diante de Deus e falar, o Senhor nunca me deu chance de prosperar, de abençoar minha família, de ser uma pessoa melhor. Você teve. É que quando você deveria fazer o que deveria fazer, você ouviu o que alguém queria que você fizesse, seguiu o conselho do ímpio, você se deteve no caminho do pecador, e aí vem para mim o pior. Você se assentou na roda do escarnecedor. Escarnecedor significa pessoa que zomba do que é santo. É aquela pessoa que zomba da gente que é crente. É aquela pessoa que zomba da gente que oferta, que dizima, que fala em língua estranha. Todo zombador é uma pessoa amargurada. Toda pessoa que zomba de crente, de línguas estranhas, toda pessoa que zomba de eu declaro, toda pessoa que zomba do poder da declaração, toda pessoa é uma pessoa amargurada. Ela é amargurada porque ela foi fiel pela metade. Ela veio na igreja, tentou ser fiel pela metade, lançou uns trocados no altar. Quando nada deu certo, ela não alcançou o que queria, ela foi embora e agora ela está lá fora zombando, tirando sarro de quem está aqui dentro, tentando levar quem está aqui dentro junto com ela. E cuidado, tem alguns de vocês aqui tentando trazer alguém para a igreja, sem perceber que essa pessoa está começando a te afastar e te desanimar de vir da igreja, igualzinho ela, porque o escarnecedor é uma pessoa amargurada. Ele tentou e não deu certo, porque ele não deu certo, porque ele não conseguiu, ele vai tentar fazer você não dar certo. Eu não consegui ser feliz, larga disso que você não vai ser feliz. Eu tentei naquela igreja, não deu certo, não vai dar certo com você. Eu tentei esse negócio, não deu certo, e não vai ser com você a mesma coisa, diferente, vai ser com você a mesma coisa, não deu certo comigo, por que vai dar certo com você?
A razão pela qual vai dar certo com você é porque você é uma pessoa abençoada. Você ouve Deus, anda no caminho de Deus, imita o perfil de Deus. E aí quando alguém amargurado tentar tirar você da vontade, do desejo de tentar, você sabe: eu não vou me envolver com gente amargurada, eu não vou me envolver com gente falida, eu não vou me envolver com gente que tentou e não deu certo e agora está tentando ver todo mundo dar errado também. Eu vou me envolver com gente que sabe que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinha não dê fruto, todavia eu me alegrarei. Uma hora vai dar certo, uma hora tudo que eu plantar, Deus vai me fazer colher, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Cuidado com quem você está tentando trazer para a igreja, viu, irmão? Tem gente que você está se matando para querer trazer, e aos poucos você está se afastando. Agora ninguém dá glória a Deus, né? Porque ninguém quer, vou ficar quieto. Aí ele vai falar o seguinte, deixa eu chegar no fim, para a gente chegar no fim. Primeiro teste é esse: como você lida com o mundo? Como você lida com as pessoas que tentam te aconselhar errado? Como que você lida com as pessoas que tentam fazer você imitar o padrão delas de vida? Como você tenta lidar com as pessoas amarguradas? Como você lida com elas? Sobreviveu esse primeiro teste? Tem o segundo teste: como que você lida comigo? O homem abençoado, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Deus vai querer saber de você 3 coisas. Primeiro, o quanto que você me prioriza. Não existem prioridades. Eu fui estudar a etimologia da palavra prioridades. A palavra prioridade foi criada no século VI, prioridades no século VI, porque sempre foi prioridade. Porque você não pode ter 2 pessoas no mesmo primeiro lugar. Ou é Deus a prioridade, não, minha família e Deus são prioridades. Fica quieto. Você não pode ter 2 vencedores no primeiro pódio. Ou é Deus, ou não é Deus. Ou é Deus quem tem o melhor do seu dinheiro. 3 coisas que Deus vai testar para saber se Ele é o primeiro na tua vida: o quanto que você dá para Ele do teu dinheiro, o quanto você sabe que Ele vale para você, o quanto que você sabe que Ele vale para você a ponto de você dar o seu tempo, e o quanto que você sabe que Ele vale para você a ponto de você dar a honra. Deus observa você todo dia, olhando o quanto que você dá de honra para Ele em relação ao teu crédito profissional. Você fala muito do teu suor, do teu esforço, você esquece que foi Deus que te levou a esse sucesso. Segundo, o quanto que você dá para Ele do seu tempo, Você passa, a maioria aqui, meu irmão, a maioria aqui, 90%, lê a Bíblia no culto. Você não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, você sequer ora diariamente. Não, eu oro, não, larga muito de graça, você não ora, você faz cartinha do Papai Noel. Senhor, eu preciso disso, disso, daquilo. Isso não é adoração, isso não é oração, isso aí é manipulação, isso é feitiçaria. É você querer manipular Deus para ter... Eu vou ficar quieto aqui, fica quieto. Alguém tem que voltar semana que vem, senão eles vão ficar com raiva. E o terceiro, quanto que você dá para mim do seu dinheiro? Do seu dinheiro. Eu costumo dizer uma coisa: se você é bom nas 2 primeiras e fraco na última, você fracassa em tudo. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Você põe o teu dinheiro no que você ama. Eu tenho dificuldade de crer que você ama Deus mesmo em primeiro lugar, quando você tem dificuldade em dar para a igreja, para a casa dele, o melhor do seu dinheiro. Mas eu preciso avançar, porque o primeiro teste é como que você lida com o mundo. Segundo, como que você lida com Deus. Aí vem o terceiro: como que você lida com o tempo. Com o tempo. Porque o homem abençoado, ele será como uma árvore frutífera. Ele está plantado junto a ribeiros de água, e ele vai dar o fruto na estação, no tempo certo. Por que no tempo certo? Porque o cenário mais comum dessa época é deserto. Tudo, para onde você olhar, você vai ver deserto. Ali tem uma árvore, ali tem um pequeno riacho, mas não deu fruto. Espera, calma. Só porque ela está num momento complicado, numa situação complicada, não quer dizer que ela vai terminar complicada. Ela está plantada num lugar bom. Ela ainda não mudou, mas o lugar é bom. Ali tem água. Se você esperar, ela vai frutificar, ela vai florescer. Então a questão é: você consegue esperar o tempo certo de frutificar? Porque há um tempo para todas as coisas.
E você vai ficar amargurado se você criar uma data para Deus. Se Deus não fizer até tal dia, eu saio. É por isso, meu irmão, que a maioria não fica na igreja. Principalmente numa igreja viva, que desafia a tua fé, porque eles não compreendem que às vezes uma semente vai regar a outra semente. Às vezes você tem que plantar hoje para poder colher o que você plantou ontem. Você tem que plantar de tarde para que você possa colher a semente que você plantou de manhã. Aí tem gente que fala, não, porque se Deus estivesse nesse lugar, a essa altura do campeonato, Deus já teria me dado. Você consegue lidar com o tempo? Você consegue esperar? Ou você é muito apressadinho para não entender que há um tempo para todas as coisas? Diga para alguém que está do seu lado, você consegue esperar, irmão? Ou não? Ou você está muito apressado, criando para Deus um monte de barreira, criando para Deus um monte de cláusulas. Se o Senhor não fizer, eu vou parar na quinta vez, eu não vou tentar a sexta. E se fracassar a quinta vez, Deus falar, vai tentar a sexta, e vai fracassar na sexta, e vai tentar a sétima, e vai fracassar a sétima, e vai tentar a oitava. Deus às vezes está usando o fracasso para fazer você dar certo. Deus está usando às vezes o tempo que não está dando errado, que está dando errado, que não está dando certo, para fazer você aprender a amadurecer e andar na palavra de Deus. Por quê? Eu nem ia pregar isso aqui, eu ia pregar semana que vem. Um dos sinais de que você está bom com Deus é quando você consegue andar com Deus e Ele está calado. Quando eu namorava minha esposa, eu falava tanto com ela no telefone que uma vez a conta do telefone ficou quase 15 mil reais. Quase 15 mil. Hoje ela reclama que eu quase não falo em casa, é que eu estou compensando com o tanto que eu falei antes. Só que hoje ela me conhece calado. Porque quanto mais íntimo o relacionamento, melhor você conhece a pessoa calada. Você quer saber que você está bem com Deus? É quando você consegue andar com Deus calado, Ele não fala nada, e Ele está falando, você vai esperar, e eu não vou falar nada. Você vai esperar, e eu não vou abrir a boca. Porque se tu me conhece mesmo, tu sabe, Ele não me deixou, Ele não me abandonou, Ele não abriu mão de mim, Ele está calado, eu estou no silêncio, mas Ele é comigo. Eu tentei a quarta vez, tentei a quinta vez, Ele não falou mais nada. Mas eu sei que se Ele falou para mim tentar na primeira vez, eu vou tentar a nona, vou tentar a 10ª, vou tentar a 20ª, mas uma hora vai dar certo, porque de Deus você não pode escarnecer. Tudo que plantar, você ceifará. Eu tenho que avançar. Então ele fala, você consegue esperar o tempo, porque vai vir no tempo certo. Só que tem duas coisas aqui que eu nunca vi antes, que o Espírito Santo me trouxe para isso aqui ontem. Ele disse, lê de novo. O homem abençoado acabou de passar 2 testes. Ele passou o teste de lidar com o mundo, de priorizar Deus, e agora ele está no teste da espera. Ele ainda tem mais 2 testes. Diz aí para alguém do teu lado, ainda tem mais 2, irmão. Tem mais 2, mais 2. Só que antes de você entrar nos 2, Deus vai te dar pelo menos 2 sinais. Diz aí para alguém que está do teu lado, Deus vai te dar 2 sinais. O sinal de que você precisa permanecer fiel mesmo na espera, primeiro, você tem que aguentar esperar, porque Ele te colocou plantado em ribeiros juntos, Ele te colocou do lado de águas, Ele te colocou num lugar vivo, num lugar de movimento. Irmão, eu não sei quando vai chegar, mas no instante em que eu vi que você se lembrou nessa igreja e criou raízes nessa igreja, eu já entendi o seguinte, não sei quando, mas eu sei que a partir de agora, a qualquer momento, alguma coisa vai acontecer dentro de você e fora de você, porque um dos sinais de que você está próximo de prosperar e frutificar é quando você primeiro é plantado num lugar de água. Olha para alguém e diga, eu estou no lugar certo, irmão. Diz aí, eu posso estar na fase complicada, posso estar numa fase errada, mas o lugar é certo. Não é porque eu ainda estou esperando que eu estou no lugar errado. Se eu estou no lugar onde tem ribeiros, são várias fontes de água. Quando não é pela mensagem, é pelo louvor. Quando não é pelo louvor, é pela oração. E se não for pelo pastor pregando, vai ser pela pastora pregando. E se não for por ela pregando, vai ser por outro pregando. Quando eu sei que eu estou num lugar onde existe ribeiros, fontes, eu sei que ainda não chegou a hora, mas a partir de agora, a partir do momento em que eu ter raízes, vai acontecer em qualquer momento. Mas deixa eu melhorar para você aqui. Alguns de vocês estão no lugar certo, mas outros ainda vão para o lugar certo. E o lugar certo que eu estou falando é profissional, porque Deus sabe que para algumas coisas acontecerem na tua vida, você tem que estar no lugar certo, na empresa certa, no consultório certo, na rua certa, no bairro certo, na cidade certa. E não fica preocupado quando você vê que Deus está te mudando. Deus está te mudando porque Ele sabe, lá você vai prosperar como nunca prosperou.
Eu vou te colocar do lado de gente que é como água, gente que é viva, gente que é como um ribeiro de água, gente que se movimenta, gente que sonha, gente que avança, gente que projeta. Você ficou por muito tempo do lado de gente estagnada, e gente estagnada é igual água parada, traz dengue, traz morte. Mas eu vou te colocar do lado de... Eu não sei para quem é essa palavra, irmão, mas Deus está colocando você do lado de gente que é água. Não fica assustado se Deus está mudando o jeito do teu trabalho, se Deus está mudando o jeito da tua empresa. Deus está colocando gente que é água, porque o primeiro sinal de que vale a pena esperar é que agora, finalmente, Ele me colocou do lado de gente que avança, do lado de gente que é viva. Só quem precisa ouvir essa palavra, levanta a mão e adore a Deus, porque vai valer a pena esperar, vai valer a pena esperar, Segundo sinal que Ele vai te dar de que vale a pena esperar, que vale a pena lidar com o tempo, é porque o outono já passou e você entrou no inverno, e as folhas não caíram. No outono, o clima muda, a cor da flor, da folha muda. Igual você que está numa fase onde está tudo mudando, teu semblante já está mudando, e você tem tudo para cair. Você tem tudo para não continuar em pé. Tudo em volta está mudando. O sol diminuiu, eu não estou mais recebendo nutrientes como deveria, a clorofila já não acontece mais, a seiva desceu, quem me ajudava já não me ajuda mais. Eu tenho tudo, eu tenho todo motivo para poder cair, para desanimar. Aí você pensa, estou na pior fase, mas na verdade você ainda está no outono, porque o pior ainda vem, é o inverno. Porque no inverno, meu irmão, aí o frio, a solidão vem, aí você fica fraco, aí a raiz, aquilo que te segura, fica fraco, e você tem toda a razão para cair, para desistir do sonho, do projeto, da família, da casa, desistir da promessa. Mas quando você é um homem abençoado, de alguma forma Deus te sustenta. E eu vou te falar porque Deus te sustenta. Ele te sustenta em pé, Ele faz as folhas ficarem em pé, mesmo que você já não esteja mais na tua melhor fase, mesmo que as cores das folhas mudaram. A Bíblia não diz nada sobre a cor da folha, ela apenas diz que o homem abençoado, ele, ainda que as folhas mudem de cor, ainda que ele esteja num semblante abatido, ainda que ele esteja perto de abrir mão de tudo, porque ele está plantado no lugar certo, porque ele está recebendo a palavra do lugar certo, porque ele está do lado de pessoas certas. Irmão, eu não posso continuar até você entender que você está no lugar certo, que você está do lado das pessoas certas, e é exatamente por isso que você não caiu e não vai cair, e é por isso que o inimigo está com raiva e está tentando pressionar você mais e mais, porque ele sabe, enquanto você continuar plantado em lugar onde tem água, pode vir o que vier, eu posso já não estar conseguindo dar o meu melhor glória, eu posso já não conseguir cantar como eu cantava, posso já não ter mais o fôlego que eu tinha, mas se eu ainda estou de pé, é sinal de que em algum momento as coisas vão mudar. Eu estou para acabar a palavra, tenho só mais 2 pontos, mas antes de eu chegar neles, acha pelo menos 3 pessoas e diga: as coisas vão mudar daqui a pouco, irmão. Fica em paz. Quando eu chego no inverno, eu sei que o verão já está logo ali, porque Deus prometeu: enquanto durar a terra, enquanto existir a terra, não vai acabar um ciclo, não vai acabar frio e não vai acabar calor, não vai acabar inverno e não vai acabar verão. Às vezes você não está vivendo o verão, mas se você venceu o outono, se no outono você não caiu, se você está de pé no inverno, fique em paz, o verão está chegando aí, o tempo de você produzir como nunca produziu está chegando aí. Levante as mãos quem acredita nisso. Está chegando uma fase onde tudo que você fizer prosperará. Você passou por muito tempo sendo negado, rejeitado, privado de oportunidades, privado de promoções, mas Deus quer que você creia que se você venceu o outono e venceu o inverno, o verão já está chegando logo ali, o tempo de produzir está logo ali. Quem crê nisso, adore a Deus. 30 segundos, adore a Deus. Foi difícil, mas valeu a pena. Foi difícil, mas a palavra te sustentou. Foi difícil, mas Deus te manteve em pé. Então, antes de você entrar nos últimos 2 testes,
eu vou te dar sinal para você suportar o tempo da espera. O sinal é: te coloquei num lugar que tem água. Tu está recebendo em semana você está recebendo o que nunca recebeu em anos. Garanto. Em um mês aqui você recebe o que você nunca recebeu em uma década. Eu não tenho culpa de ser abençoado. E o segundo sinal que eu vou te dar, que você está perto de produzir, é que o inverno chegou. Quando as coisas pioram, meu irmão, aí é sinal de que tudo está para melhorar. Porque quando você vê que o outono veio, mas você ainda não caiu, e aí agora piorou, mas aí vem o quarto e o quinto. O quarto é o teste que Deus faz para ver como que você lida com os desafios. Porque o desafio é o seguinte: você é como uma folha, que o tempo mudou, o clima mudou, você teve toda a razão do mundo para largar, para se divorciar, para abandonar teus filhos, sumir do mundo, mas não fez isso. Não fez porque eu te plantei no lugar certo. Quando você pensava em tomar atitude na segunda, domingo eu te repreendia. Mas agora que você se matou para sobreviver, você tem dois problemas. Diga qual? Não, de novo, qual? O cansaço e o passado. Porque agora você tem que entender o seguinte: tudo que você fizer prosperará. Eu não vou sair te abençoando. Primeiro você vai fazer, e aí o que você fizer eu vou prosperar. Você vai começar algo novo, e o que você começar eu vou prosperar. Você vai tentar algo novo, e o que você tentar vai prosperar. Eu não vou prosperar primeiro. Você vai começar algo novo primeiro, eu vou prosperar depois. O inimigo de você começar algo novo são duas coisas agora, são dois desafios. Você ainda está ouvindo a voz do escarnecedor que zombou falando: já passei por isso, tentei, não deu certo, não vai dar certo. Você ainda está ouvindo o conselho do ímpio lá de trás. A voz dele está ecoando na tua cabeça. Você está à beira de tentar algo novo. E aí a primeira coisa que acontece é: o teu passado está voltando. E você está lembrando do que falaram para você quando você era adolescente, quando você era criança, do que falaram para você ano passado, ano retrasado. Você está lembrando que você já tinha vencido isso. Essa desgraça começou a voltar agora. Aquela palavra maldita começou a voltar agora. E por que ela voltou agora? Porque o inimigo sabe: eu não te parei no inverno, agora eu vou tentar te parar e te pedir de começar algo novo. Porque se você começar agora, tudo que eu quero, meu irmão, meu Jesus da glória, Deus está querendo que você entenda isso aqui. A única coisa que está te impedindo agora de ser abençoado é o medo de tentar e fracassar. Por quê? Porque nesse momento você está cansado, porque teve que sobreviver o que nunca pensou que passaria. Teve que vencer a solidão, teve que vencer a mudança de clima. As coisas mudaram, o clima mudou, a política da empresa mudou, tudo mudou e ficou complicado para você. E aí você teve que ainda se aguentar, ficar em pé firme. E agora que você tem que tentar algo novo, você tem dois desafios: a voz do escarnecedor e do ímpio que está voltando. Você ainda está lembrando o que eles falaram. O ímpio falou para você: não adianta, faz de outro jeito que vai dar certo. E Deus está falando para você: não vai tentar do jeito dele, vai tentar do meu. O escarnecedor que falou para você lá atrás: você nunca vai ser nada, você nunca vai ser feliz, você nunca vai casar, você vai ser maldito igual tua mãe, igual tua tia, você vai morrer nessa desgraça, você vai morrer pobre, infeliz, miserável. A voz do escarnecedor que você ouviu lá atrás está voltando agora. E agora você tem que tomar uma decisão: se você de fato vai se apegar ao que eu falei, ou se você vai deixar a palavra que os outros falaram te pegar. Eu não sei, irmão, você, mas eu já decidi, e mais alguém aqui já decidiu, que a última coisa que você vai fazer agora é parar. A última coisa que você pensa em fazer agora é desistir. Porque mesmo cansado, no limite, Deus quer que você entenda: ainda que pareça impossível, você vai conquistar o impossível. Porque você passou tudo isso, não foi fácil, mas nesse momento você tem que olhar para trás e falar: eu sou abençoado. Como eu sei que eu sou abençoado? Porque tentaram me desanimar e não me desanimaram. Tentaram me fazer desviar o foco e eu não desviei o foco. Tentaram zombar, tentaram me fazer crer que eu iria terminar igual eles e eu não terminei. Eu sei que eu sou abençoado porque quando eu estava cheio de obrigação, eu continuei dando para Deus o meu melhor tempo. Eu continuei dando para Deus o meu dízimo. Eu continuei dando para Deus a minha oferta. Agora ninguém dá glória a Deus, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu sei que eu sou abençoado porque quando tudo queria me parar, eu continuei. Eu sei que eu sou abençoado porque eu entrei no outono, as coisas mudaram, a política mudou, o cenário mudou,
minha saúde mudou, as pessoas mudaram, eu fiquei triste, abatido, mas eu não caí. Aí veio o inverno, o vento soprou, mas eu continuei firme no lugar onde Deus me plantou. E agora que eu estou no meu limite, agora que eu estou sofrendo, vindo arrastado, vindo chorando, vindo gemendo, eu não vou deixar o diabo fazer eu acreditar que eu sou um maldito. Eu sou um abençoado, não por conta do momento que eu estou vivendo, mas por conta do que houve, e eu passei por cima, e eu sobrevivi. E agora eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Quem crê nisso fica em pé, levante as mãos e adore, porque é tempo de tentar de novo. Ele disse: não vai dar certo, não adianta de novo. Você se frustrou antes, mas Deus está dizendo: dessa vez, tudo que você fizer prosperará, dessa vez vai avançar. Não deixe o inimigo colocar na tua cabeça que é hora de baixar as mãos, é hora de voltar para trás, é hora de dizer: diabo, você mexeu com a pessoa errada, você mexeu com um homem abençoado, com um homem que confia no Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Deixa eu terminar. O último teste que Deus vai fazer é como você lida com o poder. Porque Deus quer que você entenda: quando eu te abençoar, não se vingue, não humilhe o ímpio e o escarnecedor, o pecador. Não faça isso. Ah, eu não faço. Mentira. Qualquer bênção que Deus te dá, você fica postando foto no Instagram para querer, você sabe, mostrar para quem me viu passando na prova e não me ajudou. Eu não estou dizendo que é todo mundo que faz isso, mas tem uma grande quantia de pessoas, uma boa quantidade, que faz isso. Porque você quer que eles saiam do teu caminho. Você quer que eles vejam que não é bom mexer com você, que você tem Deus na vida. Mas Deus quer que você entenda: é eu quem vou tirar o ímpio. É o meu vento que vai soprar ele para longe. Sou eu quem vou afastar tudo aquilo que eu enviei como teste. Sou eu quem vou enviar para longe quem te amargurou. Sou eu quem vou deixar para longe, muito longe de você, quem te feriu. Então eu quero saber como que você lida com o poder. Agora que você tem o que queria, será que você é capaz de fazer aquilo que não quer? Agora que você casou, agora que você comprou e pode se exibir, você tem condição de ficar calado e entender que judeu come o mel e limpa a boca? Ou você tem a tendência de celebrar tanto a ponto de fazer da celebração provocação? Eu já terminei a palavra. E o que Deus quer que você entenda é isso: você está sendo testado para ser abençoado. Se essa palavra falou com você, feche os olhos. Não está sendo fácil o tanto de pessoa te aconselhando a fazer uma coisa que Deus está te dizendo: não faça isso. Alguém aqui está numa guerra para se manter fiel à direção de Deus. Alguém aqui está numa guerra para se manter fiel ao que Deus falou para você fazer. E Deus quer que você creia: eu estou te dando sinais de que vale a pena se manter fiel. Eu estou te colocando numa situação mais favorável do que você jamais esteve. Eu estou colocando pessoas boas do teu lado. Eu estou mudando o teu ciclo. Sou eu quem estou mudando as pessoas que te influenciam. Eu estou mudando você tanto que alguém vai olhar para você e falar: nossa, você mudou. Não se ofenda quando alguém falar isso. Eles têm que reconhecer que você não é mais o mesmo. Você foi transformado pela renovação do seu entendimento. Estenda as suas mãos se você acredita que Deus está na casa. As suas mãos estão para receber o que nunca receberam antes. Se isso é para você, adore a Deus aí conforme Deus vai falando. Suas mãos estão para tocar o que nunca tocaram antes. Suas mãos estão para fazer o que nunca fizeram antes. Há uma bênção de Deus, há uma unção caindo sobre as tuas mãos, que Deus quer que você entenda que daqui para frente você vai ser autorizado a tentar coisas novas e diferentes. E não é uma ou duas, são muitas coisas. Porque a partir de agora, se você passou em todo o teste, tudo o que você fizer prosperará. Não sei para quem é a palavra, mas pode começar.
E se você começou, não precisa parar não, pode se dedicar. Ainda é um embrião, ainda é um bebê, mas vai crescer e vai dar fruto. Essa ideia vai crescer e vai dar fruto. O projeto vai crescer e vai dar fruto. Continue lutando para se manter fiel à visão que Deus te deu. Eu estou falando agora para alguém que tem uma visão de Deus, para alguém que tem um sonho, para alguém que tem um projeto. E Deus está falando, não desvie o teu olho, não desvie o teu foco. Você precisava passar por um teste. Eu vi que você me priorizou, eu vi que você deu o melhor que você tinha para mim. E não se preocupe, agora é hora de você trazer à memória o que te dá esperança. Receba de Deus agora força, em nome de Jesus. Receba de Deus força, em nome de Jesus. Receba de Deus força, em nome de Jesus. Força para você tentar novamente. Força para você começar algo que outros já disseram, não vai, que vai dar errado. Se prepare, suas mãos ainda esse mês estão para ver, estão para tocar, estão para sentir a bênção de Deus caindo sobre a sua vida, caindo sobre toda a sua casa. Quem acredita nisso, levante a mão e adore, louve a Deus, agradeça a Deus, exalte a Deus. Não faça outra coisa a não ser dizer obrigado, Deus. Obrigado porque a palavra foi para mim. Obrigado porque eu vou passar no teste.